Muito bem. Muito boa noite, gurizada. Já temos 15 pessoas na sala, já é um número razoável. Está chegando mais gente. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é pedir desculpas por não termos tido o encontro na semana passada, né? Eu acho que todas as pessoas tiveram ciência, né? Eu coloquei ali nos avisos, mas eu fui convocado para uma reunião às 19 horas e eu fiquei sabendo dessa reunião no meio da tarde, assim, no início da tarde. E realmente, agora não me lembro se no início da tarde, final da manhã, algo assim, tá? Mas algo assim bem intempestivo mesmo. Eu queria pedir desculpas para vocês porque eu não costumo, primeiro, não dar aula, segundo, né, não dar aula ainda sem ter um prévio aviso, enfim. E então eu queria pedir desculpas, mas realmente era uma situação que eu não estava no meu controle. Eu já expliquei para vocês, né, que eu sou coordenador de inovação tecnológica do Instituto, e aí tinha uma reunião com o reitor, com o pró-reitor, com os pró-reitores, e aí então realmente eu não tinha como faltar, tá bem? Então eu vou, durante essa semana, não fiz porque eu não tinha esclarecido aqui pessoalmente com vocês ainda, né? Pessoalmente dentro do possível, né, entre aspas. Então eu vou colocar uma atividade ali, um vídeo, uma videoaula, para a gente recuperar esse período, tendo em vista que o tempo é exíguo, é difícil nós recuperarmos isso de forma síncrona, efetivamente, né? Então teríamos que marcar um horário que todo mundo pudesse, que não fosse na segunda das 7h30 às 8h30, o que me parece bem improvável de acontecer. Então a primeira coisa é essa, assim, né? Pedir desculpas a vocês e explicar por que eu realmente não pude participar, e foi bom, né, porque tinha me dito, mas é uma reunião muito breve, tal, não sei o quê, e foi até quase 8h15, então não ia ter como nós fazermos aula mesmo. Foi melhor que eu já tivesse cancelado e avisado vocês ali nos avisos do Moodle. Tudo que vier a acontecer de intempestivo, sabe, eu vou botar ali, tá, gurizada? Deu pau, né, deu problema no link, sei lá, qualquer coisa como essa, né, eu vou colocar ali, tá? Então, chegar perto da aula, né, da APNP, e vocês não verem movimento aqui, é porque deu algum problema e ele vai estar publicado ali nos avisos gerais da nossa APNP no Moodle, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que vocês devem ter percebido, quando nós fizemos o quarto encontro, que foi com Samuel Ongarato, eu tinha dito que ia colocar lá para outra semana, 7 dias depois, a entrega da avaliação. E aí, então, como eu me atrasei, eu coloquei para 7 dias a partir do que eu coloquei o roteiro de avaliação ali. Então, acabou caindo dia 9, eu estendi mais e frisei que vocês me procurassem, né, quem tivesse dúvida sobre a avaliação no horário de atendimento. Um dos colegas me procurou e eu fiquei um pouco, eu não sei também, né, de repente eu que tinha uma expectativa acima da média, enfim, mas de 31 pessoas que estão na PNP, 21 me entregaram a avaliação. E ela é a possibilidade de progressão de vocês, né? Então, me preocupou um pouco, muito embora sendo a média que nós estamos tendo, né? Sempre 20 pessoas, 21 e tal. Mas, enfim, quem não conseguiu entregar, isso é uma das coisas boas do Moodle, né? Naquele horário, acabou, ele bloqueia mesmo. Então, procure aproveitar as demais avaliações que a gente vai ter, né? Para conseguir efetivamente avançar. A disciplina não está aqui, e eu sempre digo isso, sempre repeti isso, falei isso no presencial e repito aqui no virtual. A disciplina não está aqui para causar empecilho algum a vocês, né? Mas temos, né, vocês sabem disso, nós temos requisitos, e dentre os requisitos é aprovar na disciplina com aquele 6zinho que vale 10, tá?
Então, esse era o segundo ponto, antes da gente efetivamente entrar no conteúdo inovação. Tá bem? Tudo tranquilo? Alguém tem alguma pergunta que queira fazer antes da gente entrar no conteúdo? Ok. Beleza. Então tá. Vamos lá, gurizada. A gente tem a intenção de dividir esse nosso semestre, que devia ser 20 semanas. O semestre, que normalmente são 5 meses na vida real, 20 semanas que se tornaram 10 semanas aqui, e ainda com, né, carnaval, desculpa, Natal, Ano Novo no meio. Então, o que vai acontecer? Né? A gente tem procurado dividir a disciplina em três módulos. A gente vai fazer o módulo 2 hoje e semana que vem. Para mim, um dos módulos mais legais, mais interessantes mesmo, porque tem tudo a ver com a formação de vocês, tem tudo a ver com a nossa instituição, tem tudo a ver com o momento mundial, tem tudo a ver com o momento do Brasil e as demandas que a sociedade nos traz. Por que tem a ver com a formação de vocês? Puxa, a engenharia é uma das formações que mais tem a ver com pegar conhecimento e transformar em coisa prática, né? Algumas outras áreas de formação não tem tanto isso, né? Não vou falar de colegas, vou falar da minha área de formação. Economistas, né? Via de regra, a gente não vai transformar o nosso conhecimento em algo, em um produto ou um serviço palpável que se transforma em riqueza, né? Como é que vai se transformar em riqueza? A gente produz, né? Pode registrar isso, né? Ter o direito à propriedade intelectual e passar para alguém produzir, ou mesmo nós produzirmos. E isso vai gerar, né, demanda pela oferta, tomara Deus, né, pelo menos, vai gerar emprego, e aí nós vamos gerando renda, e essa renda vai se transformar em consumo, e esse consumo vai se transformar em necessidade de maior número de empregados, e no maior número de empregados, maior renda agregada, e assim por diante. Então, a área da economia não faz isso naturalmente, mas a engenharia tem uma pegada de ter o conhecimento para aplicar muito mais no mundo real. E é isso que faz a inovação. Né? Inovação é isso. Inovação é tu pegar conhecimento, ter conhecimento transformado em produto, processo, serviço, modelo de negócio, estratégia de marketing novo que vai para o mercado. E essa é uma das grandes sacadas do negócio. Assim, né? A gente ter noção de que inovação não acontece na sala de aula. Inovação dificilmente acontece numa ICT, numa instituição de ciência, tecnologia e inovação como a nossa, os institutos. Mas pode acontecer. Pode acontecer. E mais, seria muito desejável que acontecesse. Muitas vezes a gente confunde, e é muito normal, né? Confundir, eu estou fazendo um projeto com um professor tal de uma fonte de energia nova, ou uma forma de, sei lá, gastar menos, otimizar o consumo de energia. E aí a gente passa, né? De repente aquilo se torna o nosso TCC, aí nós nos formamos com aquele TCC super bom, bacana, nota 10, e aquilo nunca sai da prateleira. Aquilo vai para uma prateleira, aquilo vai para um HD externo, vai para um HD, vai para um servidor, e nunca se concretiza. Cara, aquilo pode ter sido a coisa mais inovadora do mundo. Ela não é inovação. Inovação por conceito é só o que é completamente novo ou melhorado e vai para o mercado. Se não acontecer no mercado, não é inovação. É uma criação, é uma invenção, mas não é inovação. Porra, Diego, mas da onde tá tirando isso, cara? Assim, ó, na verdade, isso tem a ver com um conceito de inovação que eu mandei para vocês ali no material que agora eu vou começar a projetar. Eu mandei para vocês 2 materiais, tá bem? Para a aula de hoje.
mas que vocês vão poder usar para a vida, assim, né? Se um dia se interessarem mais no assunto, enfim, minimamente para a aula de hoje, para a unidade de inovação e para a próxima avaliação, tá bem? Mas é uma coisa que eu gostaria assim, que vocês olhassem com carinho, porque a inovação é a porta de saída do Brasil ou de qualquer região, estado, país, do que eu chamo de colonialismo tecnológico. Tá? Desde 2004, vem se falando em inovação no Brasil mais sistemicamente, se criando legislações, né? E a primeira lei de inovação brasileira se deu em 2004. E pode parecer que eu tenho a ver com lei de inovação. Na verdade, a gente não tem a ver no Instituto, porque a gente está muito para trás. Aliás, nós estávamos muito para trás. Hoje a gente já está no status bem melhor de inovação, principalmente pelas regulamentações. Esse livro aqui, cara, eu comprei agora há pouco, ele saiu fresquinho. Né? Vai aparecer para vocês, né? Provavelmente ao contrário aí, mas novo marco legal, cara, marco legal de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Em 2004, a primeira lei de inovação. Tá? Agora, em 2016, vamos começar por 2015. 2015 se deu o primeira vez que a Constituição Federal Brasileira citou a palavra inovação. Nunca tinha aparecido na nossa Constituição a palavra inovação. Então, esse novo marco legal que está aqui nesse livro, e que eu vou mandar para vocês também, permite que nós, instituições como o IFSU, possamos ter muito mais facilidades de conseguir gerar inovação. Vocês, por exemplo, como é que isso pode chegar a vocês? Vocês estão trabalhando com um professor, tá? Em determinado projeto. Esse projeto gera uma inovação. Vocês são autores. Vocês são criadores, inovadores. Dependendo do tipo de contratação que o professor fez com vocês, ou que a empresa que contratou o professor fez com vocês, aquela propriedade intelectual, quando for registrada no INPE, vocês são parte. Pô, mas isso aí é legal. Claro que é muito legal. Porque patente, por exemplo, que é uma possibilidade de propriedade intelectual, né, que a gente ouve muito em música, né, em direito autoral, a patente, por exemplo, ela nos dá direito, é como se a gente estivesse registrando, salvo as proporções, um filho. Aquilo ali é nosso até que vença aquele período. A gente registra isso junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Certo? Essa nova lei, esse novo marco legal de 2016, que é a emenda constitucional de 2015, a lei de 2016 e depois um decreto, né, que regulamenta essa lei, ele permite, por exemplo, que empresas possam contratar os professores, possam contratar bolsistas, alunos e pagar. Essa é uma baita inovação. Isso que vai se gerar, essa nova propriedade, ela vai ser dividida. Parte é do Instituto para ele reinvestir, parte pode ser dos pesquisadores e parte da empresa que está investindo capital para que isso ocorra. O Brasil é péssimo em propriedade intelectual. Nós somos muito bons em gerar conhecimento em forma de artigos, de papers, mas nós somos muito ruins em transformar conhecimento em produto, processo, serviço, modelo de negócio novo ou melhorado que vai para o mercado.
somos muito ruins. Muito ruins mesmo. Tá? Ao passo que nós ficamos ali como geradores de papers, né, geradores de artigos científicos, nós flutuamos ali entre o 12º e 15º lugar, tá? Dados desse livro aqui, que foi lançado agora, como eu disse, em 2020, fresquinho. E nós, em termos de patentes, de inovação, nós caímos para 28º lugar, no melhor dos rankings. Para vocês terem ideia, nós temos em 2015, 381 patentes, enquanto a Coreia do Sul tem 20 mil patentes. Ano. Ah, Diego, o que patente tem a ver com inovação, que tem a ver com esse começo que a gente está tendo aqui de inovação? Patente, modelo de utilidade, desenho industrial, registro de programa de computadores, novo cultivar, são todas formas de propriedade, e a pessoa, uma vez que registra isso, tem um tempo de exclusividade na produção. E se não quiser produzir, pode vender o direito de produção, ceder o direito de produção, para que outro faça, remunerando. Isso é que é importante. Claro, não é ter uma patente de determinado, ter um registro de software de determinado programa de computador, por exemplo, e guardar. Isso não vai gerar nada, a não ser currículo para a pessoa. Agora, o pessoal pode colocar isso no mercado, pode colocar na pista para negócio. E isso gerar novos mercados, e novos mercados geram novos empregos de verdade. Tá? Não é apenas ocupar, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, ocupando empregos, postos de empregos que já estavam criados, só estavam, né, desabitados, como casinhas desabitadas, porque a economia não crescia. Tá? Criar novos postos de trabalho. Pensa em criar um novo posto de trabalho. Eu dou esse exemplo sempre quando eu estou em TSI. Qual é o louco que ia criar um curso de sistemas de internet para a internet no Brasil em 1995? Ninguém, né? Não existia essa profissão no Brasil. O mercado não demandava. Vem a internet, ela se vulgariza no sentido, né, de se tornar mais... atender mais pessoas, se cria uma série de novos postos de trabalho. E isso é que a inovação faz. E aí, eu convido vocês a gente conversar sobre, eu vou projetar aqui, um material que eu mandei para vocês. São alguns slides, tá? Que a gente... É um conjunto de slides, claro, que a gente vai trabalhar essa semana e semana que vem, mas que eu vou saltear ali e tal, não vou me prender tanto a eles, porque, como eu sempre digo aqui, ler, vocês sabem, eu tenho convicção absoluta, senão não teriam chegado até aqui. Então, vou pegar alguns pontos, tá, que eu acho que são bacanas da gente saber, né, muito menos ali preso né, ao texto, né, e muito mais nos insights que a gente for tendo. Eu peço a vocês que, se tiverem alguma curiosidade, alguma coisa, prendam um grito, tá? Eu até esqueci, perdão, de abrir o chat ali. Por enquanto só tem o Gabriel dizendo um tudo certo lá, às 7:50, tá? Então, antes da gente olhar ali, me diga uma coisa, algum de vocês trabalha em algum projeto de pesquisa com algum professor aqui no Instituto? Não. Não. Ninguém, puxa, que terrível. Que terrível. Nós temos, como eu disse, né, números bem ruins, mas para o Instituto, assim, faltava legislação sobre isso. Nós estamos trabalhando, né, desde que eu entrei na Coordenadoria de Inovação Tecnológica, desde fevereiro, na política de inovação, que é o que regulariza as atividades de inovação dentro do campus. Conseguimos concluí-la agora dia 21 de setembro, se eu não me engano, agora desse ano 2020.
e está na nossa procuradoria. Então, em seguida, a gente já vai ter possibilidades como, por exemplo, ter uma incubadora dentro do Instituto. Já ouviram falar em incubadora de negócios? Além, claro, né, do que você falou semana passada, né? Alguém já tem alguma experiência? Já trabalhou em alguma empresa, conhece alguma startup? Isso está tão distante da nossa realidade, né? E tão próximo das realidades dos nossos colegas da Universidade Federal de Pelotas, tão perto, há 20 anos, na Universidade Católica de Pelotas, nós temos uma incubadora. Pelotas tem um parque tecnológico, né? O Pelotas Parque Tecnológico, já fazem 4 anos. E o Instituto não tem. Hoje, a gente está trabalhando para ter um espacinho ali dentro. O Instituto, por que eu estou falando desses ambientes? Porque a gente trata esses ambientes, incubadoras, parques tecnológicos, aceleradoras. Alguém já ouviu falar em aceleradora? Aceleradora é algo mais, um pouco mais recente, vamos dizer assim, né? Aceleradoras são empresas que linkam, eles investem dinheiro em startups que já estão com algum grau de consolidação, já tem um produto para ir para o mercado, eles investem em troca de um percentual da empresa. Né? Hoje, ainda em Pelotas, eu desconheço. Não temos uma aceleradora pelotense. Temos coworkings. Coworking acho que já é uma palavra um pouco mais, né, mais perto de vocês. Não sei se alguém já falou. Ó, rolou um sim aí. Quem é que falou um sim? Eugênio. Oi, Eugênio. É a Coplace ali no Parque Tecnológico. Perfeito. Coplace, que é, inclusive, uma empresa rio-grandina, né? O Coplace, ela tem uma unidade aqui em Pelotas, no nosso parque tecnológico, mas nós temos outros coworkings aqui, né? Nós temos, por exemplo, o Hub 1005, né, que é ali na 3 de maio. Teve algumas que fecharam agora, uma ou Isso, duas fecharam. foi o... alguns acabaram fechando, né? Porque o que acontece? O coworking, que também pode também ser um ambiente promotor de inovação, que a gente trata assim, né, dessa forma. E o que acontece? Ele depende do aluguel das salas, né, do aluguel dos espaços. E aí, com a atividade econômica em algumas áreas que as pessoas estavam preferindo ir para os coworkings, o que acontece? Vou fazer de casa o meu trabalho, né? E no momento de pandemia acabou, né, batendo forte neles, enfim. Né? Mas só aqui a gente tem, eu citei 4 tipos de ambientes de inovação que a gente tem em Pelotas, excetuando, né, desculpa, a aceleradora, mas nós temos unidade de aceleradora aqui em Pelotas, né? Não temos uma nossa, mas nós temos em Parque Tecnológico, tem o Pelotas Parque Tecnológico, nós temos, olha só que beleza, agora está entrando um áudio aqui de alguém vendendo ovo, eu acho, que beleza, vai vazar no áudio aqui, vai ficar lindo. Nós temos o Pelotas Parque Tecnológico aqui, e nós temos o Ocean Tech, em Rio Grande aqui, poucos quilômetros daqui, da FURG. Nós temos incubadoras de negócios aqui em Pelotas, CEMSU, com 20 anos, que é da Universidade Católica. Temos a incubadora Conectar, que é da Universidade Federal, né, com cerca de 5 anos. Temos a Inovatio, que é uma incubadora da FURG, que também acho que tem cerca de 5 anos. Nós temos coworking em Pelotas, se eu não estou equivocado, mantiveram-se o Coplace, o Link e o Hub 1005. Né? Parece que o Lume fechou, e um outro também que eu esqueci, estação, alguma coisa, me esqueci o nome. Aceleradora, a gente, né, pode acessar por aqui. Então, são ambientes que estão aqui justamente, justa e principalmente, para atender demandas de startups, de empresas que tenham, né, que sejam normalmente nascentes, que tenham um produto ou alguns produtos intensivos em alta tecnologia. E isso é
extremamente importante no sentido de criar um ambiente positivo, né, um ambiente favorável à inovação tecnológica. E aí, então, o Instituto, que acabou, né, saindo atrás, né, hoje já tem uma regulamentação para estabelecer incubadoras. Alguém de vocês tem... Agora eu vou fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro, vocês veem minha tela em unidade 2, inovação, conceitos básicos? Sim. Por favor. Tá, beleza. E uma outra questão. Alguém de vocês já teve vontade de empreender num negócio próprio, tem uma ideia? Sim. Então, eu vou dar uma notícia boa para vocês. Para quem tem interesse. A partir do ano que vem, esse ano eu já vou ter essa resposta, porque eu acabei de candidatar, eu e mais um grupo de malucos, acabamos de nos candidatar a ser a primeira incubadora de base tecnológica do IFSU. Esse resultado saiu em pouco tempo, e hoje nós acabamos de nos inscrever, encerrará em poucas horas, o primeiro edital de fomento, ou seja, a reitoria vai mobiliar com materiais de tecnologia da informação, televisor e computadores, essa incubadora. Então, a gente acabou de se candidatar a 2 editais. Se tudo der certo, cara, a gente vai, no meio do ano que vem, no máximo, quando a gente voltar às atividades presenciais, se Deus quiser, nós já vamos ter o espaço certo para vocês, que são a grande potência do Instituto, botar a rodar negócios de verdade, gerar emprego, gerar novos produtos, gerar renda, gerar, claro, né, uma tributaçãozinha, porque o governo curte muito. Mas, cara, gerar desenvolvimento. E o Instituto, vejam, eu fiz uma pergunta agora para vocês, 21 pessoas. Você acha que é isso que estava na sala agora há pouco? Né? Ninguém nem trabalhou num projeto, nem está trabalhando num projeto de pesquisa, né? E a pesquisa é a base da inovação, né? Porque o que acontece? As pesquisas normalmente é que geram o novo conhecimento. O novo conhecimento é que vai gerar novos produtos, processos, serviços, enfim, e novos mercados. E desta forma que a gente vai gerar emprego, renda. Quer ver eu vou dar um exemplo para vocês da importância dessa lei da inovação. Tá? Essa lei que eu falei, esse novo marco legal que eu falei para vocês, né? Esse novo marco legal é composto, né, pela Emenda Constitucional 85, pela 13.000, e me esqueci, de 2016, e pelo decreto de 2018. Vocês já ouviram falar que o governo brasileiro fechou uma parceria, uma encomenda tecnológica com a Universidade de Oxford para a compra da vacina? Vocês já ouviram falar nisso? Não. Não? A única como é que eu... o termo é esse mesmo, né? Mas a única pré-contratação que a gente fez até o momento de vacina, o governo federal, foi utilizando esse novo marco legal. O que acontece? Antes, para tu comprar no governo, no serviço público, tu tinha uma lei que chama Lei de Licitações, né? 8666. Essa lei de licitações só permitia que tu comprasse produto pronto. Eu vou fazer uma licitação para comprar computadores para a incubadora. Mas nunca permitiu que o governo assumisse, e eu estou falando dos governos, tá? Porque essa lei rege todas as compras federal, estadual, municipal, serviço público, nunca conseguisse apoiar alguma coisa que está sendo criada. E aí se criou um termo nesse novo marco legal chamado encomenda tecnológica. O que é encomenda tecnológica? Eu posso dar um sinal e ajudar no custo da produção, dar um valor no custo da produção desse produto, processo ou serviço, como o caso da vacina de Oxford, e esse produto não está pronto ainda. O que acontece? Se der certo, eu tenho preferência na compra. Se der errado, eu não tenho que pagar até o final. Eu só tenho que pagar uma parte do custo que foi dividida comigo.
Imagina se nós tivéssemos, pela lei 8666, tivéssemos que licitar, nós nem conseguiríamos licitar vacinas, porque elas não estão prontas. Mas se tivesse a possibilidade de nós contratarmos uma vacina e chega lá no final e ela deu ruim, não tem eficácia, nós íamos ter que pagar, né, cumprir aquele contrato que a gente tinha estabelecido. E hoje, uma das figuras que acontece a partir desse novo marco legal de 2016, perdão, de 2018, com decreto, permite a encomenda tecnológica. E uma série de outras questões, assim, super, mega importantes para o desenvolvimento de qualquer nação, né, como a nossa, né. O Brasil tem casos muito interessantes, né. A gente já conseguiram entender o motivo de, por acaso, a gente comprar petróleo de fora do Brasil? Já ouviram falar que a Petrobras, desde o pré-sal, ela aliás, o Brasil, perdão, né, é autossuficiente em petróleo. Já ouviram falar nisso, né? A produção de petróleo, a quantidade de petróleo que a gente produz é mais do que o suficiente que a gente consome. E por que nós ficamos presos aos preços externos? Uma das questões é bem simples, o que eu chamo de colonialismo tecnológico. A gente produz petróleo bruto, vendemos para refinarias, eles refinam e nos devolvem o petróleo combustível. Porque nós não temos capacidade de fazer essa transformação. Mas tem casos bem piores, né? Pãozinho francês. Vocês nunca ouviram falar, pô, tá com uma crise na Argentina, e os nossos irmãos estão sempre em crise, né? Muitas vezes. Tá com uma crise na Argentina. E o que tem a ver? E aí aumenta o pãozinho no Brasil. Porque a gente produz um monte de trigo, vende para a Argentina, eles moem, fazem farinha e nos vendem a dólar. Aí quando eles estão em crise lá, eles aumentam o preço da farinha e nós compramos aqui a farinha do nosso trigo que a gente vendeu para eles. Então, muitos são os casos de que a gente, né, durante muito tempo no Brasil, se orgulhou, somos o celeiro do mundo, extrair, produzir produção primária, muita gente faz. Agora, agregar valor a isso, aí é que entra a inovação. Porque aí é conhecimento transformado. Por que a gente compra ainda aço dos Estados Unidos e do Japão? Se a gente produz bauxita, produz minério de ferro aqui aos montes, a gente vende para eles, transformam junto os dois, bauxita e minério de ferro, e transforma em aço, vendem para nós. Aí a gente compra. Então, a inovação, ela está em em qualquer área ela pode estar. Né? É impossível a gente falar em inovação sem falar nesse cara aqui, o mesmo cara que a gente conversou no empreendedorismo também. Tá? Um austríaco chamado Joseph Schumpeter. É um economista e é atribuído a ele a criação do termo inovação. Tá? Joseph Schumpeter é o cara que vai dizer o seguinte, o que é inovação, afinal? Inovação é produzir coisas diferentes ou as mesmas coisas de maneira diferente. É tu realizar novas combinações daqueles insumos. Isso é inovação lá nas primeiras obras dele, tá? Eu cito aqui duas delas que são bem importantes. Claro que são uma leitura mais economista, enfim, eu tenho essas duas obras em PDF, mas essa teoria do desenvolvimento econômico, né, onde ele caracteriza o papel do empresário inovador, que a gente, né, convencionou chamar de empreendedor. Então ele chamava o empresário inovador, é aquele cara, o empreendedor, aquele que é comprometido acima da média, que estabelece metas, que é planejado, que corre sim riscos, mas tenta diminuí-los ao máximo. E depois, naquela outra obra, em 42, Capitalismo, Socialismo e Democracia, ele vai tratar sobre uma teoria que ele chama de teoria da destruição criativa.
que é essa teoria da destruição criativa? É o motor. A destruição criativa é o motor do desenvolvimento dentro do capitalismo, tá? Dentro de uma visão capitalista. Por quê? O que é essa destruição criativa que está na tela aí? Tchê, nenhuma economia do mundo é saudável se ela estagnar. Ah, mas ela estagnou lá em cima. Fatalmente, se ela manter-se estagnada, mantiver-se estagnada, ela vai decair. E aí o que ele vai dizer? Que o capitalismo só sobrevive quando está se destruindo conceitos, produtos, processos antigos que estão vigentes para se criar novos. Na criação desses novos, nessas novas combinações, é que tu vai criar desenvolvimento econômico. Porque tu vai criar novos empregos, vai criar consumo, esse consumo vai gerar renda, essa renda vai necessitar de novos empregos, e assim um ciclo virtuoso econômico. No momento em que não há destruição criativa, a tendência é a estagnação, e aí a economia já não está mais saudável. Certo? Podemos concordar ou não com isso, ok, né? Mas fazendo análises bem rápidas assim, a gente pode ver que com o passar do tempo, quantas pessoas trabalhavam, por exemplo, como eu disse, em sistemas de internet até 30 anos atrás no Brasil? Ninguém. Uma miséria. Internet, né, era para poucos. Para poucas instituições. Há 20 anos, perdão, né, há 30 anos, se tinha, via de regra, internet, algumas redes internas para algumas instituições. Em 2000 é que dá uma explosão assim, né, na internet no Brasil. E aí, de lá para cá, quantas pessoas trabalham em áreas, quantas pessoas estão nos nossos aplicativos? A gente abre agora o nosso celular e tem lá, sei lá, 30, 40 aplicativos. Quantas pessoas produziram esses aplicativos? E elas geraram renda, e antes não era possível. Porque não existiam aplicativos. Entendem? Isso é isso que ele vai querer dizer aqui. Claro que ele está dizendo lá, né, 1942, ainda está falando um pouco antes, lá no início de 1900. Mas é dessa forma que ele tenta trazer essa lógica. Se não houverem, se nós estivéssemos ainda moendo farinha com um boi puxando o moinho ou água, a nossa produtividade seria terrível. Absolutamente terrível. Então, houve a necessidade da máquina a vapor, depois todas as outras variações de fontes energéticas que alimentaram essas máquinas para melhorar os processos. Certo? E isso é inovação. Essas novas combinações que geram novos produtos, processos, serviços novos ou melhoramentos é que são os conceitos mais... a noção mais básica que a gente tem que ter de inovação. Tá? Então, duas coisas que a gente pode sair da aula hoje com a certeza, tá bem? Uma, inovação, ela só acontece no mercado. Ah, Diego, mas eu tenho um projeto maravilhoso, o professor X, eu ia dizer o professor X, o professor tal lá, me disse que não tem isso no mundo, ele já pesquisou e tal. Se fizer isso para ganhar um prêmio na feira, não sei do que, lá sei lá de que país, não é inovação. Não é inovação. Mas como, Diego? Mas é novo, mas não foi para o mercado. Se não foi para o mercado, é uma inovação, é uma criação, é uma invenção. Quer ver um exemplo que a gente tem assim, que é sempre muito citado entre quem estuda inovação e empreendedorismo? Todo mundo já ouviu falar. Quem é que inventou o avião? Vou dar uma bala para quem disser isso, mas só vou dar a bala só no retorno. Santos Dumont. Tá, mas para aí. Eu não estou vendo quem falou, então se anuncia, por favor, que eu estou com a tela do... Eugênio, tu sabia, e acho, né, que deve saber, talvez, que não é unânime isso, né? Tem os americanos lá, né?
Pois é, cara. Os irmãos Wright, né, foram os caras que fizeram. O Santos Dumont, ele não ganhou um pila. Ele não conseguiu, né? Ele fez o protótipo ali do 14 bis, foi o primeiro elemento mais pesado que o ar a planar, né, a voar. Mas ele não fez nada com isso, cara. Aí ele é reconhecido como pai da aviação aqui no Brasil, ali pela França e tal, mas quem montou a indústria aeronáutica foi em cima de uma criação dos irmãos Wright, dos Estados Unidos. O Santos Dumont foi o cara que criou o relógio de pulso. Vocês sabiam disso? Relógio de pulso. Santos Dumont, brasileiro. Também não ganhou um pila. Grande inventor. Grande criador. Até que se prove o contrário na história. Péssimo inovador. Então, estes são alguns dos casos que caracterizam bem. Sempre pensem nisso, assim. Ah, isso aqui é uma inovação. Tá, mas para aí. Vamos pensar no caso do Santos Dumont. Ele fez um aparelho que planou, que voou. Primeiro aparelho mais pesado que o ar, então, a voar. Mas ele não registrou, ele não patenteou. Essa propriedade ficou com os americanos. E a partir dessa propriedade, da venda dessa propriedade, né, desse direito de produção, é que se criou a indústria aeronáutica. E inovação não precisa ser a coisa mais, sei lá, carregada de tecnologias, porque a gente fala em inovação, normalmente quando eu falo inovação, principalmente com a galera do ensino técnico, o pessoal pensa, inovação tem a ver com software, tem a ver com app, tem a ver com tecnologia de informação e comunicação. Sim? Não. Não. Cara, quem de vocês nunca comprou um pãozinho de queijo congelado no supermercado? Eu adoro pão de queijo. Pão de queijo é tradicional da onde no Brasil? O pão de queijo. Minas. Isso. A UFMG, a Universidade Federal de Minas, numa parceria com uma indústria, criou a massa para o pão de queijo congelado. Isso é uma inovação brasileira. Hoje tu pega o pãozinho congelado, aquela pedrinha ali que se tu der uma dentada, tu quebra o dente, e tu bota minutos no micro-ondas, no forno, enfim. E ele está prontinho. Isso é um modelo de inovação brasileiro, por exemplo. Você criou uma indústria de pão de queijo congelado. Quantas marcas vocês conhecem? Tu chega num supermercado aqui em Pelotas, eu, por exemplo, que vou muito no Kroloff, ia, né, antes da pandemia, agora eu compro pela internet. Tu tem 10 marcas de pão de queijo. Isso é criar um mercado novo, entende? Isso é inovação. Isso é inovação. Porque se tivesse sido um projeto que ficou engavetado lá na engenharia de alimentos da UFMG, não era inovação. Não solucionou problema prático nenhum. Não melhorou a vida do ser humano. Não possibilitou que a gente pudesse comprar pãozinho de queijo e fazer vendo o jogo de quarta-feira. Porque, né, antes de ter isso, só se tu comprasse um pão de queijo às 6 horas da tarde. Se a gente estivesse em bandeira vermelha, como está em Pelotas agora, com decreto, às 7 horas. O jogo é às 9, 9h30, ele já esfriou. E aí, meu amigo, reza para não te cair uma obturação, né? Reza para não cair um dente, porque o pãozinho de queijo, depois que endurece, é uma borracha. Então, esse é o típico tipo de inovação que o Brasil, por exemplo, criou. E tem várias outras, tá? Eu gosto de pegar esse exemplo porque é um exemplo que a gente desbarra na gôndola do supermercado, ou na padaria, ou no mini mercado. E é criado por uma empresa brasileira com uma universidade federal brasileira. Certo? Qualquer um pode criar uma inovação. Qualquer um. Na área de vocês já ouviram falar na Dersen? Conectores? Sim.
Tá, olha só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou sair dessa tela aqui. Eu ouvi um sim, eu ouvi um amém. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos ver se é Dersen. Eu acho que é com A. Dersen, talvez assim. Acho que tem um H no meio. Não estou bem lembrado. Conectores. Acho que é conectores. Aqui. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim. Cara, você sabia que essa empresa é de Pelotas? Sim. Essa empresa é de Pelotas. O fundador dela é João Dersen. Eu entrevistei ele para minha dissertação no mestrado, né, que eu pesquisei sobre empresas incubadas, né, e o motivo que elas morrem e por que elas dão certo também. Esse cara, João Dersen, é um cara, até de repente eu vou tentar ver se ele tem interesse em conversar conosco. Esse cara foi uma das primeiras patentes que a gente teve em Pelotas, sabia? Ele patenteou esses conectores. E durante muito tempo, as outras empresas, para produzirem, tinham que pagar para ele. Sabe qual é a formação dele? Economista. Era funcionário público federal. Sabe como é que ele se deu conta parece brincadeira, eu vou só dar um spoilerzinho assim, né, para ver, de repente a gente até consegue trazer ele para conversar. Ele se deu conta, né, e resolveu montar essa empresa assim, ó. Um dia ele estava fazendo uma reforma na casa dele, e aí, pô, disse que saiu cara a reforma e tal, o cara tava um eletricista, enfim, mexendo na elétrica, assim, ele olhou para cima naquela caixinha de passagem e disse assim, que aquele monte de emaranhado de fio, e o cara só passando fita isolante, e aí ele perguntou pro rapaz, né, tchê, me diz uma coisa, não tem risco de troço pegar fogo aí, cara? Pô, tô investindo um monte aí. Não te preocupa, isso aqui é assim mesmo. Ele disse que aquela imagem não parou de sair, não saiu da mente dele, até o dia que ele, agora não me lembro se ele se aposentou pela Caixa Econômica Federal ou entrou num pedido de demissão, vou conseguir uns pila. E a primeira coisa que ele foi fazer, eu vou desenvolver um projeto para um economista, porque não é possível, não pode ser só eu que tenho receio que a minha casa vai pegar fogo por causa desse monte de fio aí, que a pessoa não pode se entender. E tá aí. Montou a empresa dele, durante bastante tempo foi né, exclusivo, né, porque ele patenteou, ele teve a propriedade intelectual, que dura 10 anos, né, uma vez patenteado. Esse tipo de propriedade, né, tem outros tipos que duram 50 anos, de computador dura 50 anos, por exemplo, marca não me lembro, acho que é de 50 também, não, é 10, renovável por mais 10, renovável eternamente. Então, assim, ó, e tá aqui, pertinho, né? É um cara que pode falar sobre a sua experiência de gerar inovação. Ele gerou um produto novo, outras empresas o imitaram, e geraram emprego, então tem gente sustentando a família, fazendo conector, e o dinheiro que essas pessoas ganham, elas gastam no mercado, pagando conta e consumindo no mini mercadinho da esquina, ou no supermercado do bairro, e isso vai gerando desenvolvimento. E é esse tipo de olhar sobre a inovação que a gente tem que ter. Que ela é, sim, a indústria aeronáutica dos irmãos Wright, que podia ter sido do Santos Dumont, que ela é o pão de queijo da UFMG, e ela é o conector do João Dersen. Ela está nos Estados Unidos, com Zuckerberg no Facebook ou, né, no Insta, inclusive, criado por um brasileiro, né? Outro exemplo de produto inovador que foi para o mercado, que foi comprado pelo Facebook, mas foi criado por um brasileiro.
me esqueci o nome do Mike, Deus, me esqueci. Posso procurar aqui até. Mas a inovação, ela pode estar lá no Facebook, lá no Vale do Silício, na Califórnia, em São Francisco, pode. Mas ela pode estar aqui no nosso parque tecnológico com o Ramiro do Fácil Consulta. Ou com um ex-colega de vocês aí, o Krishna. Colega, né, foi meu aluno no TSI, na eletrônica. Do Fácil Consulta. Então, inovação não está longe, não é só para quem tem o olhinho puxado, sul-coreano ou americano. Não, né? É possível. Só que o que acontece, né? A gente não fala sobre inovação. Nós devíamos ser formados melhores sobre inovação. Os institutos, as universidades federais, todos tinham que ter algum ambiente de inovação. A gente tem que ter um coworking ali para vocês trabalharem ideias de vocês para que possam pré-incubar e depois incubar e depois buscar um financiamento numa aceleradora ou num investidor anjo ou mesmo num banco comercial. E isso é que vai gerar desenvolvimento. É por isso que o Joseph Schumpeter defende a inovação é o motor do capitalismo, do desenvolvimento econômico. E não há outros desenvolvimentos, até que me provem o contrário, como desenvolvimento social, por exemplo, desenvolvimento humano, sem ter desenvolvimento econômico. Não tem nação no mundo que tenha um bom índice de desenvolvimento econômico, um IDH, um índice de desenvolvimento humano, sem ter bons índices de desenvolvimento econômico. A gente precisa, e para esse autor chamado Joseph Schumpeter, né, da primeira metade do século XX, também conhecido como o pai da inovação, criador do termo, não há desenvolvimento econômico sem inovação, não há inovação sem empresários, empreendedores, e aqui as nossas unidade 1 começa a se casar com a unidade 2, porque só vai gerar inovação quem assume o risco. Via de regra, quem vai botar no mercado alguma coisa é quem vai assumir o risco dessa coisa, da produção, do custo. Aí, então, não é o empresário típico, aquele que apenas reproduz o conhecimento e reproduz os produtos e serviços, mas sim aquele que é atípico, aquele que é inovador, aquele que é empreendedor, que vai buscar novos recursos, que vai buscar novas combinações, e desta forma ele vai estar sendo inovador. Certo? Fica alguma pergunta disso que a gente conversou? A gente passou por 2 slides ou 3, né? E assim, os slides estão ali para vocês, né, darem uma olhada, enfim. Semana que vem a gente vai dar uma conversada sobre tipos de inovação, tá? Só existe inovação tecnológica? Já antecipo para vocês, não, existe inovação que não é tecnológica. Ah, Diego, mas tá de brincadeira. Não, é verdade mesmo. Verdade mesmo. A gente está acostumado a ouvir a palavra inovação, parece que ela sempre tem que vir casada com tecnológico, mas existe inovação não tecnológica. Existem modalidades de inovação, né? Aquelas modalidades, se ela é completamente inovadora, ela é disruptiva, mas se ela é, né, complementar, ela é... Pô, me fugiu o termo agora. Incremental, né? Se tu melhora alguma coisa que já existe, ela é incremental. Da porta para dentro, da porta para fora, tudo isso a gente vai ver semana que vem. Inovação de produto, processo, marketing, modelo de negócio, isso aí a gente vai dar uma olhada semana que vem. Vocês querem perguntar alguma coisa, gurizada? Vocês teriam curiosidade de conhecer, assim, algum empresário daqui de Pelotas que vocês, né, já tem alguma ideia? Eu pensei de conversar com o João Dersen para que ele pudesse trazer a experiência de patentear, né, de gerar uma propriedade. E como é na área de vocês, eu achei interessante, assim. Deixa eu voltar aqui. Pode falar, não sei quem é aqui. Agora que eu estou voltando para a tela. Não, é assim, ó, é só mais uma curiosidade mesmo. Se eu não me engano, souber... o próprio João dos Conectores, o Dersen,
Pelo que já me contaram da história dele, na época, ele meio que teve um problema, assim, de logística da questão da patente, que é o que tu falou, né? Uhum. A minha pergunta é assim, como a gente não tem ainda lá no IF, né, a incubadora, ela se responsabiliza também por isso, porque a patente é um processo caro e burocrático. Não, cara. Aqui, ó, tens alguma coisa para patentear, manda para mim. nit@ifsu.edu.br. Beleza. Nós temos um departamento, é verdade, a Coordenadoria de Inovação, a minha coordenadoria é responsável por encaminhar todos os pedidos de propriedade intelectual junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. E quem paga é o Instituto, cara. Nós pagamos. Sim. Aí só com a condição da pequena parte aqui do Instituto, né? Como se fosse uma sociedade, não é? Tipo... O que acontece, assim, ó, o novo marco legal, ele determina o seguinte, a lei de 2004 já determinava, tá? Que tu tens que ter um percentual destinado, o mínimo percentual do Instituto, para qualquer criação originada com recursos do Instituto. E aí tem uma lista, né? Sim. Recursos humanos, energia, infraestrutura, dão direito ao Instituto a 1/3 do valor, certo? A legislação atual determinava, o novo marco legal, diz assim, ó, pode-se pagar até 1/3 para o criador. Né? Então, a lei determina que pode ser só até 1/3. Aí, nessa nova política de inovação que a gente mandou que vai ser a política de inovação do IFSU, tomara Deus, né? Nós já tivemos o cuidado de colocar o limite máximo legal para restituição, né, direito à distribuição de valores. Então, também vai ser 1/3. E outras possibilidades podem ser negociadas, né? Esses são os mínimos estabelecidos, mínimos e máximos legais. Mas qualquer coisa que for produzida ou dentro do Instituto ou fora dele, pode ser encaminhado para o Instituto, para a Coordenadoria de Inovação Tecnológica. Nós vamos proceder à negociação e aí vamos encaminhar para o INPI. Não, interessante. Não, porque eu acho que acho que a grande dúvida de quem cria algo é a patente, né? Claro! Semana passada nós fizemos, porque a gente também se dá conta disso, né? Por exemplo, gurizada, aqueles que quiserem sair, fiquem à vontade, viu? E aqueles que quiserem ficar também fiquem, porque agora tá no meu chão, assim, então a gente pode conversar bastante. Eu sei que você tem outra aula. Mas olha só, agora há pouco, semana passada, quarta-feira passada, nós fizemos uma live com o pessoal de sistemas de internet, né, informática de todo o Instituto. Em 10 dias saiu o certificado de registro de programa de computadores. 10 dias, 158 pila o Instituto paga. Os caras do sistemas de internet, da informática e tal, ficaram loucos. Mas é só isso e tal. R$158, se eu não estou equivocado, na tabela atual, e 10 dias úteis, né, se informou tudo ali, o código-fonte, tipo de linguagem, tarará. 10 dias úteis, o Instituto está dando a certidão. Então, as coisas a gente sempre imagina, porque o que acontece, né, Cadu? A gente imagina que sempre é tudo muito longe, a gente não está familiarizado com isso. Né? Tu que já foi meu aluno, eu devo ter comentado isso em aula. A gente acaba, isso tem, né, vários culpados, né? Nós, professores, somos culpados também, as instituições são culpadas. Porque a gente produz funcionários em série, né? A academia brasileira produz funcionários, pessoas para trabalhar na empresa de alguém. Só que a gente não precisa produzir funcionários, a gente pode produzir pessoas que vão ter os seus negócios, ou que vão pegar o seu conhecimento, transformar numa patente e vão negociar, fazer uma transferência tecnológica com alguma empresa que queira produzir, sem problema nenhum. Vou seguir sendo pesquisador minha vida inteira, só que eu vou ter uma renda por 10 anos pago por uma empresa para reproduzir o meu conhecimento. Isso aí, cara, pô, é uma baita sacada. Eu me lembro que tu tinha um projeto super bacana, tu até fosse defender nos Estados Unidos, não fosse? Ou no Canadá? Isso aí, no técnico, né? Que era da irrigação, alguma coisa em estufa e tal, tinha um nome até interessante, o nome.
Cara, se aquilo ali tivesse, ou tem, né, algum grau de inovação, é passível da gente patentear. Entendeu? E se é alguma coisa que, por exemplo, só houve um melhoramento, né, já tinha alguma coisa que fazia né, algo que já fazia esse tipo de processo, e tu criou um melhoramento, uma nova utilidade para o que já existe, também dá para ser registrado. Patente de modelo de utilidade. Só que a gente precisa falar disso, né? A gente precisa falar disso, a gente precisa formar vocês não no último semestre, informar vocês que tem essa possibilidade, a gente tem que informar isso lá no primeiro. E dizer, olha aqui, gurizada, juntem o TCC de vocês com alguma coisa que a indústria possa querer consumir. Vamos fazer uma pesquisa nos bancos de registro dos Estados Unidos, da Europa, e de repente a gente consegue produzir alguma coisa aqui, porque a inovação tem isso também, né? Se eu gero a patente no Brasil, eu não tenho direito. Alguém pode pegar e copiar, e nos Estados Unidos é outro órgão responsável, né? Então, só que a gente, claro, né? A gente precisa, aos poucos, tu vê que o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, o IFSU, né? Já tem desde 2004 a obrigatoriedade de ter, de 2016, a obrigatoriedade de ter uma política de inovação, e a gente vai construir ela agora. E tem institutos que nem tem, tá? Por isso que eu digo assim, o Instituto Federal, conversei com muitas pessoas, universidades gigantes, o FRJ, por exemplo, não tem política de inovação tecnológica. Então a gente vai construir aos passos. Se tu fosse meu aluno, em aula, um dia eu falei, tia, um dia nós vamos ter incubadora aqui no IFSU. Com certeza, mais de uma vez eu falei isso. E agora vai sair. Porque muitas vezes acaba que no serviço público depende do CPF, de alguém acreditar nisso, né? 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Aí tu vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí tu consegue gerar um impacto real na vida do nosso estudante, por exemplo, para montar o seu próprio negócio. Senhores, eu sei que já lhes perturbei bastante. Alguém tem mais alguma pergunta, além dessa que o Cadu fez, enfim? Então, não, a incubadora não é responsável por isso, tá, Cadu? Nós temos uma outra estrutura no IFSU para todos aqueles que querem pesquisadores de dentro do IFSU e de fora, que a gente chama de pesquisadores independentes, podem procurar o instituto e nós fazemos o encaminhamento dos registros. E aí, se por acaso um dia isso gerar alguma receita, aí o instituto se beneficia também. Certo? Se não gerar, só o instituto paga os custos. Beleza, senhores? Ultrapassamos 8 minutos, mas eu acho que foi, para mim, foi a melhor parte da aula. Alguém tem mais alguma questão? Não? Então tá bem, gurizada. Cara, qualquer coisa que quiserem perguntar sobre isso, sobre patente, sobre, professor, como é que eu faço isso e tal, o que eu souber, eu estou sempre à disposição. Pode mandar ali uma mensagem direta no Moodle ali, eu passo meu contato e sem problema nenhum. Coloco à disposição de vocês, que já é, né, porque a Coordenadoria de Inovação Tecnológica existe justamente para atender essas demandas, mas coloco à disposição de vocês. Beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado pela paciência e nos vemos na próxima semana, falando sobre tipos, modalidades de inovação. Ok? Hecho. Obrigado, até mais. Valeu.